Olá, seja bem-vindo à TV Câmara de Cubatão. Falo aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão, onde em instantes terá início a 35ª sessão ordinária do ano de 2016. Hoje, na pauta do dia, um projeto de lei para ser apreciado pelos vereadores. Os parlamentares irão votar em segunda discussão o projeto 48 de 2016 da prefeita municipal Márcia Rosa. O projeto acrescenta o dispositivo ao artigo 2º da Lei 3.701, de 9 de março de 2015, que dispõe sobre a alteração do horário do funcionamento bancário no município de Cubatão e da outras providências. O projeto é de dia 5 de agosto de 2016. Como disse anteriormente, em segunda discussão que será votado ele. Estamos aqui diretamente do plenário. Você pode acompanhar a sessão pela TV Câmara de Cubatão, pelo canal 9 da NET ou pelo site camaracubatão.sp.gov.br. Fique conosco. Som. Na outra sessão os caras já vão estar aí. Os cara que se elegeram na outra. Aqui na outra sessão. Vamos ver se tira o postinho.
rápido, né? Vamos lá, ok? Som. Aleluia, glória a Deus. Sou Jesus. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Convido o vereador Ivan Ideobrando para ocupar a primeira secretaria. Convido o vereador Ricardo Queixão para ocupar a segunda secretaria. Esta presidência solicita 1 minuto de silêncio em memória do professor Dr. Reinaldo Azobel, cientista e cidadão cubatense, pessoa cujo profissionalismo, coragem e sensibilidade foram de extrema importância na luta pela recuperação ambiental da nossa cidade. Comunico que se encontra na mesa, à disposição dos senhores vereadores, a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações encaminhadas à mesa. Posso ler? Do vereador César da Silva Nascimento, cadastrar e encaminhar os moradores de ruas que estão ocupando uma estrutura coberta na rua Praça Francisco Eleutério Pinheiro para um abrigo municipal. Encaminha-se. Estudos visando o projeto de lei complementar para alterar o artigo 20 da Lei Complementar número 2513/98, objetivando solucionar os problemas enfrentados pelos proprietários de edificações multifamiliares sobrepostas e geminadas. Encaminha-se. Manutenção do calçamento da rua Machado de Assis, no Jardim Costa e Silva. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Considerando que o vereador Edeildo Eleodoro dos Santos abre mão da apresentação dos seus trabalhos, o próximo orador inscrito é o vereador Fábio Moura dos Santos, a quem concedo a palavra para a apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores,
Desde muito, o bairro do Jardim Costa e Silva e adjacências vem sendo abandonado pela atual administração por falta de gestão. Tendo em vista a extinção das administrações regionais, não é diferente com o conjunto habitacional Marechal Rondon, especificamente a praça localizada entre as ruas Carlos Caldeira e a Rua Beira Rio, que se encontra em completo estado de abandono e que necessita urgente de uma inteira revitalização. Ante o exposto, e por tudo que foi elencado, requeiro, observada as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, seja oficiada a municipalidade, através do setor competente, para que proceda a revitalização total da praça em questão e ainda que seja efetuada a reposição de sua placa de denominação. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à Sociedade de Melhoramentos dos Bairros, aos jornais que circulam no município e às rádios comunitárias locais. Sala Dona Helena Melete Cunha, 27 de setembro de 2016. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Ricardo Queixão. Gostaria que fosse feita a releitura do requerimento, por favor. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à releitura do requerimento. Senhor presidente, nobres pares, desde muito, o bairro do Jardim Costa e Silva e adjacências vem sendo abandonado pela administração atual. Tendo em vista a extinção das administrações regionais, não é diferente com o conjunto Marechal Rondon, especificamente a praça localizada entre a rua Carlos Caldeira e a rua Beira Rio, que se encontram em completo estado de abandono e que necessita urgente de uma revitalização. Ante o exposto, e por tudo que foi elencado, requeiro, observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, seja oficiado a municipalidade, através do setor competente, para que se proceda à revitalização total da referida praça e ainda a reposição da sua placa de denominação. Requeiro ainda que o deliberado seja dado ciência às sociedades de melhoramentos do bairro, aos jornais que circulam no município, as rádios comunitárias locais. Sala Dona Helena Melete Cunha, 27 de setembro de 2016, Fábio Moura dos Santos, vereador, PMDB. Peço a palavra, presidente. Em discussão, com a palavra, vereador Fábio Moura, autor da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, é um singelo requerimento de nossa autoria, mas de extrema importância, porque revela a realidade que vivemos hoje na nossa cidade. Lamentavelmente, o estado de abandono das praças, dos logradouros, das ruas, das calçadas, é algo lastimável. Eu tive a oportunidade de, durante 2 anos e meio, vereador Ricardo, estar com um projeto chamado Gabinete Itinerante, né, o qual eu percorri toda a cidade de Cubatão, bairro a bairro, né, cada semana no bairro diferente, identificando os problemas e tentando diagnosticar, né, as dificuldades de cada região da cidade, né. Então, cada bairro que eu me instalava, que eu ali permanecia, a gente identificava os problemas pertinentes ao mesmo, né. E na ocasião que estive com o gabinete itinerante, não diferente de como estive na vila, né, que Sua Excelência, inclusive, me viu lá, quando estive no Jardim Costa e Silva, fui solicitado por um munícipe, né, que ali me abordou, para que eu verificasse o estado que se encontrava uma praça no conjunto Marechal Rondon, aquele conjunto que fica ali atrás do bairro Jardim Costa e Silva. E, lamentavelmente, eu fui lá, me desloquei lá, fiz uma visita em loco, né, junto com esse munícipe, e chegando lá, verifiquei o total, completo e absoluto estado de abandono daquela praça, né. Lamentavelmente, sem os bancos, né, as calçadas destruídas, vereador Doda, né. E, para minha surpresa,
eu perguntei para ele, olha, eu sei que é difícil até eu fazer essa pergunta como vereador, né? Porque pelo fato de ter ocupado cargos anteriores na gestão, secretário de regionais, eu conheço a grande maioria das praças, né, e a denominação delas. E justamente aquela praça eu não rememorava, não recordava o nome dela, né? São muitas, né? Eu sei que tem a Castro Alves ali na Avenida Beira-Mar, perto do Pier, né? Ali próximo da CETESB, mas essa praça eu não me recordava, né? O nome dela, a sua denominação, até porque é humanamente impossível, né? Memorizarmos o nome de todas as ruas, todas as praças da cidade, né, vereador Ivan? Mas as mais conhecidas a gente costuma lembrar. Essa eu não recordava. E aí eu perguntei para aquela pessoa, acho que o seu Manuel, o nome dele, eu falei, eu gostaria de saber qual o nome da praça para que eu pudesse apresentar o requerimento. E aí fui até o local onde deveria estar a placa da praça e, para minha surpresa, a placa da praça também teria sido subtraída, né? Tinham subtraído a placa e a praça não tinha nem identificação mais, vereador Roxinho. Aí eu falei, bom, agora fica muito difícil até para apresentar o requerimento, mas como a gente tem um compromisso com a comunidade, compromisso com a população, presidente, eu falei, eu vou apresentar o requerimento, vou citar, né, as ruas onde a praça se localiza, o bairro, né, e vou solicitar as benfeitorias a serem realizadas. É óbvio que num momento como este, né, a 5 dias da eleição, a gente apresenta o requerimento cumprindo o nosso mister, né, vereador Dinho? Mas dessa administração, com certeza, já não esperamos mais muita coisa. Quem sabe a próxima administração, né, tiver o carinho de apreciar o que os vereadores fizeram na legislatura que antecedeu, né, o seu mandato, possa viabilizar a execução dos nossos requerimentos, porque eu tenho certeza que todos foram de grande valia, né? As nossas praças, como disse alguns vereadores aqui, estão cada vez mais cheias, né? Só que, na realidade, a contrapartida é mínima e, muitas vezes, nós não somos correspondidos. Eu avaliei os requerimentos que eu apresentei na casa, foram executados em torno de 25%, né? Não chegou-se a 30%. Então, mais de 70%, quase 80% daquilo que eu encaminhei não foi executado. Oxalá que a atual administração possa, quem sabe, receber esse requerimento e, no final, né, da sua história aí, se acordar para a realidade que vive o bairro Jardim Costa Silva e, quem sabe, o próximo prefeito trazer de volta as administrações regionais para que possa zelar e cuidar da nossa cidade com mais carinho e com respeito que a nossa população precisa. Quem sabe, né, vereador Roxinho? Mas vamos torcer, vereador Jair, que a gente consiga ter o nosso requerimento atendido e que a população do Costa Silva possa ganhar com a revitalização de mais esta praça. Obrigado, presidente. Continua em discussão com a palavra vereador Ivan Hildebrando. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Ricardo Queixão. Só queria justificar a ausência do vereador Fábio Inácio. Ausência justificada. Com a palavra, vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, nobres vereadores, já quero aqui, vereador Fábio Moura, antecipar o meu voto favorável ao seu requerimento, mas não poderia aqui de deixar de tecer alguns comentários, uma vez que o requerimento de Vossa Excelência, ao qual apresenta nesta tarde, é um requerimento que há muito vem se discutindo nesta casa, por outros vereadores também, e mais uma vez, com sabedoria e com a preocupação que tem com a comunidade do Jardim Costa e Silva, trouxe de novo para discussão este requerimento. Nobre vereador, o meu gabinete itinerante, o primeiro bairro que eu fiz foi justamente no Jardim Costa e Silva, aquela praça principal próxima ao Anchieta, e a maioria, vereador, das reclamações daquela comunidade se tratava justamente do abandono dos espaços esportivos, dos espaços públicos, a questão também da urbanização e a revitalização do Beira-Rio, onde tinha-se ali um projeto de urbanização de toda aquela extensão, né, da Beira-Rio ali, e lamentavelmente, inclusive até apresentei um requerimento, obtive uma resposta no ano de 2014, vereador Doda, onde dizia que no próximo semestre daquele ano, iriam se iniciar as obras
naquele local, uma vez que já era a reivindicação dos moradores lá daquela comunidade. Mas cabe lembrar que, infelizmente, vereador Doda, demais vereadores, nada foi feito, e os problemas continuam se acumulando, vereador Fábio. Vossa Excelência traz à baila hoje uma discussão a respeito de uma praça, mas se Vossa Excelência, como sei que anda naquela comunidade, basta ir até a Avenida Tiradentes, em todos aqueles entroncamentos ali, nas bifurcações, tem praças que continuam, vereador Ricardo, sem a devida iluminação, com o mato alto, em frente à CETESB, uma vergonha. A CETESB já é um órgão inoperante na cidade de Cubatão. Na verdade, você imagina, basta ver a situação em que se encontra, né? O próprio ali, que justo na frente dele, parece que já dá um sintoma de abandono, e sem contar a quantidade de lixo nas calçadas aí. É óbvio que a gente precisa dividir a responsabilidade, porque isso também é muitas vezes obra do munícipe, que não tem um bom senso, né? Não tem um bom senso e acaba fazendo o descarte nas vias públicas, e a gente tem visto isso muito, e lamentavelmente o que Vossa Excelência traz hoje aqui é mais um pedido de socorro por aquele bairro. E ainda mais, nobre vereador, a gente esteve ali caminhando, nas nossas caminhadas ali, e a gente recebeu muitas reclamações também da questão da insegurança, vereador Ricardo. E dentro desse contexto onde Vossa Excelência apresenta aí uma reforma de uma praça, e isso também já entra no rol da palavra segurança, né? Porque onde tem uma praça iluminada, uma praça pública asseada, com certeza é um atrativo a mais para a população, e com certeza o meliante não vai agir, apesar de que muitos são ousados e eles fazem quando querem fazer até na luz do dia. Mas é claro que é uma maneira até importante de inibir as ações, porque como eu falei, um local bem iluminado e bem movimentado, com certeza vai aí evitar dessas ações. Eles vão procurar sempre os piores lugares, onde tem o mato alto, aonde tem a falta de energia, né, da iluminação pública, e nós vemos ali que basta ver aqueles leques de lâmpadas, que em todas as praças, viu, vereador Ricardo? São todas à noite, basta dar uma volta lá no Costa e Silva, que Vossa Excelência vai se deparar, né, com a quantidade de lâmpadas lá apagada. E a gente tem feito alguns requerimentos, apresentei outrora, na sessão que estava na minha palavra, apresentei requerimentos justamente voltados para atender aquela população do Jardim Costa e Silva, a qual a gente tem um carinho muito grande. Ali temos amigos, temos familiares que têm sofrido muito, vereador Doda, com o abandono daquele bairro. Vossa Excelência também esteve lá fazendo a caminhada e ouviu muito isso. E então é óbvio que a gente espera do próximo governante um olhar mais cuidadoso e amoroso, né, para essas pequenas coisas. E o governante, na verdade, ele deveria não só apenas ficar na cadeira, mas sim até o local, poder conversar com a população e entender e sentir a necessidade para que você consiga fazer algo de positivo. Mas eu parabenizo e o meu voto é favorável. Continua em discussão, com a palavra, vereador Ricardo Queixão. Senhor presidente, nobres pares, quero parabenizar o vereador Fabinho, brilhante requerimento, e as palavras também do vereador Ivan, e dizer que hoje nós temos sim a necessidade de ter as praças bem arrumadas, assim como também algumas áreas de lazer. Ao lado de onde Vossa Excelência está falando, que temos o Costa Silva e temos o Jardim São Francisco. Eu estou falando porque alguns munícipes me parou e parabenizou pela instalação das áreas de lazer que nós conseguimos levar para os bairros periféricos e também para o Jardim São Francisco. Coisa essa que é muito difícil de acontecer, mas nós conseguimos, né, com a dobradinha entre MRS e Prefeitura, e conseguimos vários aparelhos daqueles que é para brinquedos, escorregador e outro, balancê, e nós conseguimos levar para o Pinheiro do Miranda, 2 para a Vila dos Pescadores, uma para o São Judas Tadeu e outra também para o Jardim São Francisco. Então, assim, eu fico feliz porque aquilo que você faz, você vê o reflexo na rua. E hoje, eu recebo, graças a Deus, o carinho das pessoas e também os parabéns em cada bairro que hoje eu vou andar e eles lembram aquilo que foi feito há 2 a 3 anos atrás. Então, a você, munícipe cubatense, eu agradeço de coração pelo carinho, pelo respeito e pelo apoio. É só, presidente. Continua em discussão. Em votação.
Com a palavra, vereador Fábio Moura, autor da propositura. Tá, votação. Senhor presidente, nobres pares, quero desde já agradecer aos vereadores que votaram favorável à presente propositura, dizer da importância de futuro vindouro, né, dos próximos gestores, principalmente na nossa cidade, se ater à questão da manutenção da cidade, vereador Doda, porque a nossa cidade se encontra totalmente destruída, e que isso possa nos levar, nesse momento, a uma reflexão, e aquele que chegar do lado de lá, da importância de retomar essa manutenção, né? Ou seja, de revitalizar as repartições, as praças, os logradouros, né? Cada próprio, né? Que necessita e requer ser revitalizado. Por outro lado, presidente, eu não posso deixar de me posicionar e de manifestar também com relação a um episódio que aconteceu na semana passada, o vereador Ivan, né? Ao qual eu o comuniquei, né, como presidente da Comissão de Saúde. Eu acho que se manifestou nesse plenário. Lamentavelmente eu não pude estar aqui porque eu tinha uma consulta marcada, inadiável. E eu acabei sendo uma pessoa... Na realidade, eu pude testemunhar algo que marcou não só o meu mandato, mas como marcou também a história da minha vida, né? Lamentavelmente, a dona Maria Helena Selvach, não só conhecida como parente por parte da minha esposa, passou mal na última terça-feira e sendo encaminhada ao hospital, ao PS Central, para atendimento. Houve a recusa naquela oportunidade por parte do médico que estava ali atendendo no PS Central, embora tenha chegado com o SAMU, né, pela emergência, mas o médico recusou de atender, alegando que ele não era o médico da urgência e emergência, que o médico da urgência e emergência estava doente, vereador Ricardo, e tinha passado mal, estava internado, coisa assim, não poderia atendê-lo, e o estado dela se agravou, né, e ela acabou tendo maiores complicações, né, e veio a óbito no corredor do pronto-socorro central. E isso levou a família a uma indignação muito grande. Nós fizemos o BO, a delegacia da Vila Nova, o terceiro DP, por omissão de socorro. E eu quero aqui lamentar um episódio como esse na saúde do nosso município, vereador Doda. É difícil um município que arrecada tanto, é difícil ver um governo que jogou a saúde na UTI e deixou um hospital em coma. Então, que nós possamos refletir sobre isso e fazer a diferença e que isso jamais venha acontecer. Obrigado, presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, nobres vereadores, eu volto à tribuna desta casa, mais uma vez decepcionado com a situação em que se encontra, e lamentando muito, vereador Doda, com a situação que se encontram os servidores públicos municipais de Cubatão, tanto os da ativa também como os aposentados e os pensionistas. Senhor presidente, nobres vereadores, nós tivemos aí, há uns dias atrás, mais precisamente na sexta-feira, uma paralisação do setor de transporte da prefeitura, onde os mesmos bateram os pés e não abriram ali a garagem, e desta maneira chegou-se a um consenso, vereador Rochinho, depois de eles não arregarem, né, que esta foi a palavra, não arregarem, eles ficaram ali, permaneceram até um determinado período, por volta das 14 horas, onde veio o vereador, nosso companheiro de legislativo, o vereador Fábio Inácio, e ali levou uma palavra, ali eu estava desde manhã, e o vereador conseguiu, através de uns contatos que teve junto ao executivo, e de liberar, vereador Dodd e demais vereadores, a quantia de mais de R$700 mil para pagar um mês de hora extra. É óbvio que foi ali um grande ganho, mas eu não posso deixar também aqui, já de repudiar, que marcaram uma reunião na segunda-feira, às 15 horas, e infelizmente essa reunião não aconteceu, vereador. Foi feita a transferência.
mas eu venho aqui para falar principalmente que o problema não é só a questão das horas extras, do funcionalismo. Nós temos aqui ainda os benefícios em atraso. Ainda tem preso naquela máquina do Ecopag R$ 1.500, até R$ 1.500 ainda de benefício do servidor. E até agora não chegou, se ninguém chegou para dar uma posição. Nós tivemos aqui, junto com o vereador Fábio Moura, nós fizemos aqui uma comissão especial de inquérito, já está na mão da Justiça. Mas houve-se aqui o comprometimento do secretário, inclusive do diretor financeiro, ou melhor, jurídico, da empresa Ecopag, de que liberaria logo de imediato, no dia 16 de agosto. Depois falaram em setembro, já estamos chegando no mês de outubro, e nada, ainda o servidor continua à míngua. E outra coisa também que eu vou fazer aqui, já um pedido especial, a cesta básica, vereador Jair, tem servidor passando necessidade, porque não tem mais o cartão servidor, não tem um reajuste de salário, o salário sempre é atrasado, e a cesta básica, que ainda era uma maneira daqueles que poder manter ali, matar a fome da família, muitos estão sem condições, e já sem crédito, vereador Doda, para fazer compra em mercados aí, porque já estão tudo estourado, é cartão de crédito e os demais meios, né, de sobrevivência deles. E a prefeitura precisa honrar, então eu faço esse apelo, senhora prefeita e demais secretários, olhe com amor e resolva o problema do servidor público. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, vereador Fábio Moura, na apresentação dos seus trabalhos. Senhor presidente, nobres pares, tendo em vista o andamento e a conclusão das obras da Avenida Principal da Vila Esperança pela ALL Logística, que se encontra em fase de execução, com o recapeamento da devida via e com a afetação do sistema cicloviário, necessários a construção a reconstrução da ciclovia do trecho em toda a sua extensão, para atendimento dos usuários daquela comunidade. Ante o exposto, requeiro observadas formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, seja oficiada a Companhia Municipal de Trânsito, CMT, para que faça estudos técnicos no sentido de executar a revitalização da referida ciclovia, estendendo sua alça até a Avenida Nações Unidas, no bairro de Vila Nova, até alcançar a Avenida 9 de Abril, para melhor atender a nossa população. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência à Sociedade de Melhoramentos dos Bairros de Vila Nova e de Vila Esperança, à Associação dos Ciclistas da Baixada Santista, aos jornais que circulam no município e às rádios comunitárias locais. Sala Dona Helena Melete Cunha, 27 de setembro de 2016. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Fábio Moura, autor da propositura. Presidente, é um singelo requerimento de nossa autoria, requerimento qual nós tivemos a iniciativa de elaborar, né, tendo em vista que comunidade de Vila Esperança, vereador Jair, é uma comunidade que vem sofrendo muito com as obras da sua avenida principal, né, em toda a sua extensão, né. E nós estivemos mais uma vez, há cerca de 3 meses, acho que passa disso, uns 3, 4 meses no máximo, no final de mês de julho, nós estivemos com um gabinete itinerante no bairro de Vila Natal, já praticamente na confluência com o bairro de Vila Esperança. Agora eu lembrei, junho desse ano, né? Foi
últimos gabinetes itinerantes que nós realizamos, acho que o antepenúltimo. Naquela ocasião, a gente, procurado por alguns moradores, né, que ali circulavam, né, que compareceram em nosso gabinete itinerante, nos solicitaram providências no que se refere à questão da ciclovia, porque tendo em vista a obra que foi realizada ali pela empresa ALL, acabou afetando a ciclovia em toda a sua extensão. Como nós já vínhamos discutindo, vereador Ricardo, essa questão das ciclovias com a Associação dos Ciclistas, né, da Baixada Santista, ao qual eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões, algumas plenárias, inclusive a última aqui na casa, no mini auditório, né, aqui no anfiteatro, eles também nos apelaram para que nós revêssemos as condições do sistema cicloviário no âmbito do município, né? Ou seja, do município como um todo. E eu, na realidade, naquele momento, disse a ele que seria muito difícil que se fizesse alguma coisa, né? Uma porque já estamos indo para o final do governo, né? E outra porque a essa altura do campeonato talvez não teria-se nem mais empenho para se revitalizar a referida ciclovia, né, vereador Doda? Mas disse que eu me prontificaria a fazer uma propositura, apresentar um requerimento, solicitando, né, que essa ciclovia localizada justamente naquele trecho de Vila Esperança, que foi duramente afetada pelas obras, vereador Dinho, pudesse, através de estudos feitos pela Companhia Municipal de Trânsito, pela CMT, pudesse ser revitalizada, né? E justamente aí no requerimento, eu já aproveito para solicitar, através desse estudo, né, que seja, na realidade, analisado, verificado, a possibilidade de se emendar a ciclovia que termina na Vila Esperança com Vila Natal, de se emendar com a Vila Nova, né, ou seja, estendendo a sua alça até a Avenida Nações Unidas, para que venha encontrar com a ciclovia da Avenida 9 de Abril, que é uma antiga solicitação da Associação dos Ciclistas, né? Eu sei que essa altura do campeonato é um pouco difícil ver que isso aconteça, mas a gente não pode deixar de fazer a nossa parte. A gente tem que encaminhar o requerimento, acreditando que futuramente, se não esse governo, vereador Ivan, um governo futuro aí, que porventura surgirá, né, no próximo domingo, dia 2 de outubro, possa acordar para a importância do sistema cicloviário do município e que possa, de repente, viabilizar, né, esse anel cicloviário sugerido através do nosso requerimento. Foi uma forma de corresponder à comunidade de Vila Esperança, né, e Vila Natal, que nos procurou ali carinhosamente para questionar a questão da ciclovia, e uma forma também de atender um pedido da Associação dos Ciclistas da Baixada Santista, e quem sabe a gente consiga, aí até o início de 2017, ver essa ciclovia totalmente revitalizada e complementada com a alça da Vila Esperança até a 9 de abril, atendendo a uma reivindicação da comunidade, não só de Vila Natal e Vila Esperança, mas também atendendo o pedido da Associação Ciclista Baixada Santista. Obrigado, presidente. Continua em discussão com a palavra vereador Ivan Delbrando. Senhor presidente, nobres vereadores, quero aqui, vereador Fábio Moura, já antecipar o meu voto favorável e também falar a respeito do seu requerimento, um requerimento também que é de suma importância. É óbvio que quando a gente se fala em ciclovia, é uma necessidade, além de ser mais saudável, e muitas vezes você acaba com um fluxo maior de trânsito de carros, né? Quando a pessoa utiliza a bicicleta para se locomover, ora para ir ao banco, ora para resolver os problemas, ou até mesmo, dependendo da distância, ir trabalhar de bicicleta, que é saudável. Mas eu não poderia aqui deixar de falar a respeito, quando Vossa Excelência vem tratar da ciclovia envolvendo a Vila Esperança, eu não poderia deixar de falar aqui
do abandono ainda que se encontra a questão do estradão. Quero aqui enaltecer mais uma vez o trabalho do vereador Jair, que tem buscado uma melhor condição para aquela comunidade, como muitos outros vereadores aqui apresentaram requerimentos de melhorias também, de recapeamento do estradão, e a gente tem visto que aquele problema da Vila Esperança, ele se tornou um problema crônico, diga-se de passagem, até porque ali precisa-se, na verdade, vereador Fábio Moura, fazer a grande urbanização. E eu espero que isso eu vejo na proposta de muitos candidatos a prefeito no futuro, porque não adianta a gente ficar somente remendando os becos aí, fazendo operação tapa-buraco, e muito pelo contrário. E a gente eu tenho participado de reuniões, e o anseio desta população, porque não aguenta mais, vereador Doda, e Vossa Excelência tem discutido muito isso com os moradores, que não aguenta mais o paliativo, não aguenta mais, a cidade não aguenta mais paliativo. Esta é a verdade. Quando a gente fala em paliativo, são os famosos remendos, são as operações tapa-buraco, é o favorecimento, o beco X está com problema, eu vou lá, eu dou uma maquiada, dou uma ajudada, mas não é só isso. A população não merece só isso, vereador Fábio Moura. A população merece o melhor, porque a cidade é rica. Não adianta ninguém querer dizer que existe queda de arrecadação, porque essa cantilena já não cola mais para a cidade de Cubatão. O que falta em Cubatão é gestão, é pulso administrativo, é gestão, é coragem de governar olhando para a população, vereador Jair. Tal qual Vossa Excelência, como faz em relação, que encara os problemas de frente, precisamos de um prefeito que realmente encare o problema de frente, vereador Dinho. Porque senão não vai adiantar, chega de desculpa. A cidade já não aguenta tanta desculpa, e é só desculpa esfarrapada. E a gente está falando aqui de uma ciclovia, mas não adianta você ter uma ciclovia, vereador Doda. Como Vossa Excelência fala nas suas reuniões, não adianta você ter alguma coisa se você não tem um hospital, na verdade, que esteja funcionando a pleno vapor, você não tenha outros segmentos aí alinhados com a realidade. Ora, então, eu parabenizo o vereador Fábio, mas antes até de se concluir essa ciclovia, primeiro, precisa daquele leito carroçável estar ajustado. Mas ajustado de que maneira? É fazer o que começaram a fazer, é fazer a raspagem daquele asfalto antigo e aplicar uma camada grossa de asfalto, sim, dentro do permitido por lei, dentro daquilo que a legislação permite, porque senão não vai ter jeito. E é claro que quando você fala em ciclovia, você vai fazer ciclovia na Vila Esperança onde? Se você vê que o próprio trecho, que já existe uma ciclovia lá, muito estranha por sinal, mas ela, na verdade, ela acaba servindo de estacionamento de carros ali, ou de depósito de materiais, é isso. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de cobrar do novo governante, porque desse não tem mais jeito. Esse governo que aí está, vereador Jair, não tem mais acordo com ninguém. Pouco está se lixando para a cidade, como nunca se lixou. E Vossa Excelência é testemunha do que eu estou lhe falando. Porque eu lembro que em 2013 nós fomos reclamar da situação de buraco, inclusive fiz coro à sua fala, frente à prefeita, e ela falou que era para nós esquecermos de buraco. Esquece buraco. Como é que você vai esquecer buraco, se a cidade está toda esburacada? Então não tem essa de esquecer buraco. Tem essa de cumprir com a obrigação, vereador Fábio Moura. É contratar uma empresa, gastar o dinheiro de maneira correta, e fazer o melhor para deixar para a população, mas um trabalho que dure por muito tempo, não com esses paliativos, esses trabalhos ridículos aí que apresentam na cidade, que fazem a preço de banana e a toque de caixa, e depois o problema está aí, continua. Volta a falar, presidente. Continua em discussão. Palavra. Com a palavra, vereador Jair Ferreira Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui antecipar o meu voto favorável ao brilhante requerimento do vereador Fábio Moura. Dizer, senhor vereador Fábio Moura, foi uma luta minha, foi um sonho, foi um desejo, implorei para que o estradão da Vila Esperança fosse feito. Porém, a administração, junto com o seu secretário da época, começou o asfalto da Vila Esperança e fez o favor de parar o asfalto e fazer asfalto em ruas que poderia muito bem esperar e deixou a estrada da Vila Esperança abandonada. Hoje, eu tenho vergonha
de fazer campanha na Vila Esperança. Quero deixar claro para vocês que até o dia de hoje, eu ainda não entrei em nenhum beco da Vila Esperança para fazer campanha, porque não é com raiva do pessoal da Vila Esperança, não. É porque eu tenho vergonha. Eu não sou cara de pau para chegar na Vila Esperança hoje e pedir voto, sabendo que o governo não fez a coisa mais importante e o desejo daquela população, que era asfaltar a Vila Esperança. Então, para mim, foi uma decepção maior que eu tive na política, foi quando eu não vi o asfalto da Vila Esperança ser asfaltado. E a prefeita, ela poderia muito bem ter me chamado para conversar, perguntar para mim o que estava acontecendo na Vila Esperança. Deixou na mão de secretário que não tinha responsabilidade para continuar o trabalho. O que aconteceu? A pessoa fez o asfalto até o caminho São Geraldo e abandonou o asfalto. Até o caminho São Geraldo foi feito um asfalto, a coisa mais linda que podia se imaginar. Uma ciclovia muito bem feita, um asfalto muito bem feito, mas não concluiu. Hoje, na Vila Esperança, nós somos 11 vereadores. Só eu sou criticado pelo asfalto da Vila Esperança, quando todos nós temos voto na Vila Esperança, e só eu pago por aquele asfalto. Nem a prefeita é cobrada o quanto eu. Quero dizer para a senhora prefeita, a senhora fez a maior judiação que a senhora podia fazer, quando a senhora não fez o asfalto da Vila Esperança. Sou vereador da base do governo da senhora, mas eu vou morrer dizendo para a senhora, falo na cara da senhora, a senhora judiou desse vereador, a senhora massacrou esse vereador, a senhora não podia fazer nada mais pior na vida da senhora que a senhora fez com esse vereador. Dizer para a senhora que eu não estou pedindo voto na Vila Esperança, peço os moradores da Vila Esperança desculpa que não pedi o voto de vocês, porque não sou cara de pau para chegar na cara de vocês, na casa de vocês e pedir o voto, sabendo que vocês esperavam que esse vereador fosse asfaltar a Vila Esperança. E, no entanto, eu não consegui realizar o sonho de vocês. Mas dizer para a senhora prefeita, a senhora judiou, até não ter onde judiar mais desse vereador. Mas estou aí. Será a vontade do povo que vai decidir se eu irei voltar a essa casa ou não. Mas se eu não voltar, sairei feliz com a honra cumprida do meu mandato, de tentar fazer o melhor. Tudo o que eu pude fazer, eu fiz. O que eu não fiz foi porque não deu. Dizer para a população uma coisa: vereador não tem poder de fazer o asfalto. Esse é o poder do executivo. E o executivo não executou o asfalto. Então, por isso não foi feito. Se a pessoa ocupa o vereador, mas o que o vereador pode fazer? Todos nós, vereadores aqui, sabem que não é de responsabilidade do vereador. É de responsabilidade do executivo. Quando o executivo não executa, o vereador nada pode fazer. Então, só me resta uma coisa: pedir desculpa aos moradores da Vila Esperança. Por favor, pelo amor de Deus, me desculpa, não foi culpa minha. Vontade eu tive, porém não tive quem me ajudasse. Continua em discussão. Em votação. Com a palavra, vereador Fábio Moura, autor da propositura. Em seguida, vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, senhores vereadores, volto a esta tribuna, em meu lugar, para agradecer aos vereadores que votaram favorável ao requerimento da sua autoria. Lamentar, vereador Jair, profundamente o tratamento ao qual o governo deu para com Sua Excelência, né? Sua Excelência, um vereador do partido do governo, um vereador digno, né? É um homem honesto, sério, íntegro, né? E conhecido como um lutador, né? É uma pena que o governo não tenha aproveitado, né, e valorizado Sua Excelência ao nível que o senhor merecia. Mas a caminhada segue. E, por outro lado, eu não poderia deixar, presidente, de lamentar aqui a questão do cartão servidor, né? Eu tenho que fazer quórum às palavras do vereador Ivan Hildebrando, no que se refere aos créditos que estão bloqueados no cartão, quase R$1 milhão, e que, lamentavelmente, mais uma vez, não foram depositados pela Prefeitura. O prazo era dia 16, vereador Ricardo, compromisso assumido junto à Ecopag, né? Nós tentamos aqui ajudar de alguma forma, acho que os vereadores aqui, a maioria são testemunha, o vereador Ivan, ao qual eu agradeço, foi um grande parceiro, né, nesta luta.
montamos a SEV, Comissão Especial de Vereador, e depois transformamos em SEI, Comissão Especial de Inquérito. E, lamentavelmente, nós tivemos que relatar ao final, né, e encaminhamos o relatório ao Ministério Público, e solicitamos a instauração de ação civil pública, né. E a Prefeitura, em algumas reuniões, se fez presente. Ecopag, que era considerada a grande vilã, né, de toda a história, se fez presente a todo tempo, né, compareceu 90% das reuniões, né, através da pessoa do seu procurador, como o vereador Ivan bem colocou, e numa das últimas reuniões, para nossa surpresa, não apareceu ninguém da Prefeitura, né. Mas o doutor Mário Gardim, né, que era o advogado da empresa, representante da Ecopag, nos posicionou que naquela data ele teria recebido um telefonema de um dos secretários do governo, que dizia que no dia 16 de setembro ele ia depositar os créditos dos servidores. E até hoje, até a presente data, nada. E o servidor está aí penando. Vereador Aguinaldo, hoje, presidente desta casa, servidor não tem cesta básica, não tem cartão, e vive com um salário miserável que muitas vezes atrasa até o dia do pagamento. Então, que viemos refletir sobre tudo isso e que possamos tentar mudar a história dessa cidade. Obrigado, presidente. Continua em votação, com a palavra, vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente e nobres vereadores, quero aqui, vereador Jair Ferreira Lucas, me dirigir a Vossa Excelência e dizer para Vossa Excelência que este poder, que esta prefeitura, ela não apenas prejudicou Vossa Excelência, mas ela prejudicou os 11 vereadores. Tamanha foi a irresponsabilidade deste governo de não atender às demandas, porque quando a gente apresenta uma demanda aqui, quer seja através de um requerimento, vereador, quer seja através de uma indicação ou até de um ofício, esta demanda ela vem do povo, vereador Jair. E Vossa Excelência não esquente sua cabeça, porque tal qual o senhor, todos aqui foram duramente prejudicados, porque é um governo que não gosta da cidade de Cubatão. E não adianta dizer porque é um governo irresponsável, não gerencia da maneira correta, vereador. É um governo perseguidor, um governo que gosta, na verdade, vereador Jair, é de matar o sonho de qualquer político dessa cidade de Cubatão. E é este o governo que aí está. E falo para Vossa Excelência, falo sem medo de errar, e sem medo algum, vereador, que nós, desde quando colocamos a planta dos pés neste poder legislativo, nós trabalhamos duramente, vereador, usando das nossas prerrogativas. E eu tenho falado muito isso nas reuniões, para que a população entenda qual é a função do vereador e a função do prefeito. Porque neste momento, por todo o descontentamento, vereador Jair, por todo o descontentamento da política, de tudo de ruim que está acontecendo, nós também fomos duramente atingidos, todos jogados numa vala comum, presidente Aguinaldo. Hoje todos foram colocados no mesmo saco, por mais que você se esforce, que eu vejo aqui vereadores aqui, e não é a primeira vez não, desde o início do mandato, apresentando requerimento, gritando em favor da população, população essa que não mais suporta, vereador Ricardo de Oliveira, população essa que não aguenta mais tanto desmando, quer na saúde, quer seja na educação, no esporte, na cultura, no lazer, temos problema em todas as áreas, e só quem poderia ter mudado isso é essa cidadã que aí se encontra sentada na cadeira de prefeito, porque ela é a caneta maior do município. E nós somos o que? Os fiscalizadores dos atos. E não adianta dizer que nós não fiscalizamos, não, porque nós fiscalizamos a todos os instantes. Recorremos muitas vezes ao judiciário, que é o terceiro poder, vereador César. Mas, lamentavelmente, fomos o quê? Alijados de todos os pedidos aqui, fomos deixados de lado. Sabe por quê? Porque é um governo do revanchismo, é um governo da perseguição, é o governo da mentira. E eu tenho fé que a Liberdade Domingo canta, vai cantar sim, e vão ser expulsos dessa cidade. E eu volto a falar, presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Convido o vereador César Silva Nascimento para ocupar a vice-presidência. Com a palavra, vereador Fábio Moura, na apresentação dos seus trabalhos. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, em visita ao conjunto habitacional Rubens Lara, fui procurado por alguns estudantes que utilizavam do transporte estudantil, que me relataram serem alvos de bandidos na volta para casa depois dos seus respectivos cursos, uma vez que os ônibus não adentram no referido bairro. Ante o exposto e por tudo que foi elencado, requeiro, observadas as formalidades regimentais e ouvido o douto plenário, que seja oficiada a municipalidade, através do setor competente, ou seja, a Secretaria da Educação, para que viabilize a entrada dos ônibus dos estudantes no conjunto habitacional Mário Covas. Requeiro ainda que do deliberado seja dada ciência à Sociedade de Melhoramentos daquele bairro, aos jornais que circulam no município e às rádios comunitárias locais. Sala Dona Helena Melete Cunha, Cubatão, 27 de setembro de 2016. Em discussão, Peço a palavra, presidente. com a palavra, vereador Fábio Moura, autor da propositura. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez um singelo requerimento de nossa autoria, como disse Sua Excelência, vereador Doda, um simplório, né, requerimento, em que nós encaminhamos devido a uma solicitação, a uma reivindicação, né, de alguns estudantes, moradores do conjunto habitacional Mário Covas, na região da Vila Natal, tendo em vista que muitos deles cursam escolas e universidades no período noturno, né, na parte da noite, e se deslocam dos seus respectivos bairros do conjunto habitacional, não só Mário Covas como Vila Natal, sentido Avenida Martins Sontes, Vila Nova, para a partir dali adentrarem, né, nos ônibus sentido Santos, né? E no retorno, né, a logística da volta é a mesma, né, porque o mesmo percurso que o ônibus faz sentido município de Santos, ele faz também na volta. E muitos deles relataram, né, que foram vítimas de roubos, de assaltos, tendo em vista que aquela região, né, aquela área ali entre Vila Nova e Vila Natal, diante da dificuldade, vereador Ricardo, por ser um local ermo, né, e por ter que passar por baixo daquele viaduto, né, e muitas vezes sem iluminação, com pouca iluminação, são vitimados em roubos, né, são vítimas de roubo, de assalto, por parte de investidas de criminosos que por ali ficam para que possam abordar as pessoas, como aconteceu com muitos deles. Então, esse requerimento é no sentido de que se oficie o setor competente da municipalidade, vereador Jair, que seria, no caso, a Secretaria de Educação, que é responsável pelo transporte de estudante, para que eles possam fazer estudos no sentido de viabilizar, né, a possibilidade de se adentrar no conjunto habitacional, né, Mário Covas, ou seja, no bairro de Vila Natal, né, nem que cruze, né, o ônibus cruze ali a área central do bairro, ou a Avenida 25 de Dezembro, né, ou até a entrada do caminho 2, né, e volte, para que possa atender esses estudantes, né, de sobremaneira que eles não venham a ser vítimas de roubos, de assaltos, e que possam ter a sua integridade física preservados. É uma discussão que eu acho que aos moldes do sistema de mobilidade urbana não seria difícil de se viabilizar, né, tendo em vista que se o ônibus chega até a Avenida Martins Sontes e ali ele adentra no acesso Anchieta, ele pode muito bem, vereador Ivan, se estender até a avenida principal da Vila Natal, né, até próximo ali do conjunto habitacional Mário Covas, né, e ali os estudantes poderiam adentrar ao ônibus, né, e da mesma forma
quando retornarem das respectivas escolas, faculdades, universidades, que possam descer ali também, né, porque descerão no bairro de Vila Natal com mais segurança e não correrão os riscos que correm diante do alto índice de criminalidade que a nossa comunidade, que a nossa sociedade como um todo tem enfrentado. Então, é um requerimento singelo, como eu falei, simples, né, mas que com a boa vontade da administração, né, com vontade política, né, por parte do setor competente do governo, não é difícil de se viabilizar, né. Eu sei que no final de governo, no apagar das luzes, muita gente não está preocupada, né, com isso, né, pelo fato de ser apresentado o requerimento por um vereador. Na realidade, eu estou confundindo, eu li um requerimento no lugar do outro. Aqui um é do Mário Covas e outro é de São José Tadeu. Esse é do Mário Covas. Na realidade, como a gente está em final de mandato, né, e a história desse governo chega-se ao final, como eu falei, né, a gente gostaria de ter, da mesma forma que, agora colocando melhor, da mesma forma que é atendido o conjunto Mário Covas, que o Rubens Lara, né, seja atendido também por esse requerimento, tá bom? Obrigado, presidente, era só isso, e eu conto com o voto dos vereadores. Continua em discussão. Em votação. Palavra, vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Fábio, já parabenizo Vossa Excelência, meu voto é favorável ao seu requerimento e não poderia deixar assim de falar da importância quando Vossa Excelência se preocupa com a segurança pública, uma coisa que tem judiado muito os munícipes da cidade de Cubatão, porque a insegurança, vereador, você já pensa duas vezes em sair de casa, quer seja de carro, de bicicleta, a pé, você sempre pensa duas vezes em sair de casa. E isso é a realidade. Vossa Excelência fazendo esse requerimento, pedindo onde Vossa Excelência cita o Rubens Lara, esses dias houve um arrastão, né, na frente do SESI, onde ali rapelaram todas aquelas crianças, tomaram celular, os tênis, mochila, e os meninos ficaram em pânico. Isso é lamentável, né? E eu lembro que numa reunião do CONSEG, ao qual nós tivemos aqui na Câmara, quando chamamos aqui os representantes, tinha apenas 2 viaturas, vereador Doda, apenas 2 viaturas da ronda escolar. E eu até estranhei, e falei 2 viaturas, ele falou, não, mas só conte com uma, porque uma estava quebrada. Eu não sei qual é a situação, porque já faz tempo, presidente, mas isso era mais ou menos um retrato. Eu espero que tenha melhorado. Mas eu vou voltar a falar, vereador Jair, do início da fala ao qual eu estava aqui me referindo a Vossa Excelência e aos demais pares desta casa, da injustiça que sofremos. Então é óbvio que hoje, todos os lugares que nós vamos para conversar, para falar da política, para pedir o voto, para a gente conversar, explicar a situação, hoje a gente tem mais é que pedir desculpa, até por tudo que tem acontecido, vereador. Porque, infelizmente, nós fomos afetados diretamente com essa mazela que se instalou na cidade. E não adianta dizer, se eu estiver mentindo, eu quero que alguém me corrija. Se eu estiver mentindo, se aqui alguém provar para mim que o hospital está em ótimas condições de funcionamento, eu sei de pessoas que estão morrendo no hospital, que já morreram, perderam a vida. Sabe por quê, vereador? Uma estrutura daquele tamanho, hoje apenas com 7 pacientes lá dentro. É uma vergonha, é um tapa na cara da sociedade, vereador Dodd. E Vossa Excelência tem falado muito a respeito dessa questão. Justamente nesse sentido, porque está tudo largado. Escola, a gente está ouvindo aqui, eu tenho reclamações que amanhã eu vou ter que ir em determinadas escolas, vereador Doda. Já faço convite para Vossa Excelência, para que a gente vá, e convido também os demais que queiram, que tenham interesse, para que a gente vá receber uma denúncia da Ilha Caraguatá. É óbvio que os trabalhadores da Cursan permanecem, não recebe quem trabalha de graça, nem mais a peste do relógio trabalha, que se não pôr pilha, se não comprar, ele não vai trabalhar. Então fica aqui o meu apelo, vereador Doda. Lá as mães estão tendo que limpar a escola para botar as crianças para estudar. Ou limpa a escola ou fica com a criança em casa e atrasa aí todo o cronograma estudantil dessa criança. Aí no final do ano vão arrancar o couro dos meninos para poder repor aula, presidente Aguinaldo. A toque de caixa, obrigar os meninos no período de férias a poder repor aula. É uma vergonha o que está acontecendo em Cubatão. Continua em votação.
Com a palavra, vereador Fábio Moura, autor da propositura. Senhor presidente, nobres pares, gostaria de fazer, até eu volto a essa tribuna, fazer um adendo ao requerimento também, até porque o companheiro aí, o representante da divisão legislativa, perguntou com relação ao Rubens Lara, e eu, na realidade, eu falei muito sobre a Vila Natal, e o requerimento, o mesmo requerimento, ele é abrangente também ao Rubens Lara, tá? Rubens Lara, que também é um bairro hoje onde a gente tem uma dificuldade na logística do transporte estudante, e da mesma forma que o transporte entra na realidade que ele poderia entrar no Mário Covas, né, que é o bairro de Vila Natal, seria importante que ele adentrasse também, vereador Dinho, ao bairro de Rubens Lara, né, como uma forma de garantir uma maior segurança aos vereadores do Conjunto Habitacional Rubens Lara também, porque como bem citou o vereador Ivan, né, e lamentavelmente eu que moro ali hoje no Jardim Casqueiro, tenho sido muito questionado acerca desses fatos que vem acontecendo, que são os constantes roubos ali próximo da Justiça do Trabalho, próximo ali ao viaduto, né, no viaduto Jardim Casqueiro, e das investidas de algumas pessoas, né, de alguns miliantes ali naquela área ali próximo do antiga central do supermercado Barateiro, ou seja, onde está instalada a Justiça do Trabalho hoje. E, lamentavelmente, os estudantes que vêm também de Santos, né, não só que vão, mas principalmente quando vêm de Santos, né, descem ali no bairro e muitas vezes são abordados por criminosos, né, e vítimas de roubos e assaltos, porque, lamentavelmente, é uma área, tem um local ermo, onde não temos boa sinalização, né, não temos boa iluminação, né? Não há, né, hoje uma logística de iluminação que possa dar segurança ao munícipe, né? Não só do Conjunto Rubens Lara, mas daquela área do Casqueiro, Parque São Luís, né? E toda aquela região São José Tadeu e Rubens Lara. E seria importante, né? Seria de fundamental importância que o transporte coletivo de estudantes atendesse também o Rubens Lara, da mesma forma que eu pleiteei no mesmo requerimento o atendimento aos estudantes do Conjunto Mário Covas. Então, é um singelo requerimento, né, vereador Severino Tarcísio da Silva, mas pode dar uma grande contribuição, né, para os estudantes da nossa cidade, para as comunidades de Vila Natal, né, Conjunto Mário Covas, e para a comunidade também Jardim Casqueiro, através do Conjunto Habitacional Rubens Lara. Eu tenho certeza que um requerimento desse viabilizado, embora não acredite muito que possa acontecer, como eu falei, que esse governo já está no final da sua história, mas oxalá que o próximo prefeito consiga viabilizar um atendimento dessa propositura, porque contribuiria muito para com os estudantes desses dois bairros da nossa cidade de Cubatão e traria mais segurança para toda a nossa população. Obrigado, presidente. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Deixa eu agradecer ao vereador Ivan Edelbrando por ter ocupado aqui a nossa primeira secretaria. Convido o vereador César Silva Nascimento para ocupar a primeira secretaria e o vereador Adeildo Eleodoro na vice-presidência. Com a palavra, o vereador Fábio Moura. Vou ler ainda. Dá mais uma. Senhor presidente, nobres pares, em visita ao bairro de Vila Nova com o nosso gabinete itinerante, fui procurado pelos moradores do respectivo bairro que relataram os transtornos que sofrem no período das chuvas, com o entupimento das galerias e bueiros daquele bairro. Ante o exposto e por tudo que foi elencado, requeiro observadas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, seja oficiada a municipalidade através do setor competente para que viabilize a limpeza das galerias e bueiros do bairro de Vila Nova. Requeiro ainda que, do deliberado Cidade de Ciência, Sociedade de Melhoramentos daquele bairro, aos jornais que circulam no município e às rádios comunitárias locais. Sala Dona Helena Melete Cunha, Cubatão, 27 de setembro de 2016. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Ricardo Queixão. Gostaria que fosse feita a releitura do requerimento, por favor. Releitura do requerimento. Peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento. Senhor presidente, nobres pares,
em visita ao bairro Vila Nova, com o nosso gabinete itinerante, fui procurado pelos moradores do bairro que relataram os transtornos que sofrem no período de chuvas, com o entupimento das galerias e bueiros. Ante o exposto, e por tudo que foi alencado, requeiro observar as formalidades regimentais e, ouvido o douto plenário, seja oficiado a municipalidade, através do setor competente, para que viabilize a limpeza das galerias e bueiros do bairro da Vila Nova. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à Sociedade de Melhoramento do Bairro, aos jornais que circulam no município e às rádios comunitárias locais. Sala Dona Helena Melete Cunha, 27 de setembro de 2016. Fábio Moura dos Santos, vereador PMDB. Em discussão, Peço a palavra, presidente. com a palavra, vereador Fábio Moura, autor da propositura. Senhor presidente, nobres vereadores, é um requerimento simplório também, um singelo requerimento da nossa autoria, que surgiu não só diante da realidade, né, em que vivenciamos no bairro de Vila Nova, não só como que eu posso falar com 3 propriedades, né? Uma como conhecedor do bairro, porque na realidade somos filhos de lá, né, presidente? Segundo, porque eu tenho um escritório profissional instalado lá hoje. E por último, porque estive no gabinete itinerante, né, atendendo a população de Vila Nova, vereador César. E ali houve um questionamento, vários questionamentos, né? Mas o principal deles seria com relação à situação das bocas de lobos, dos bueiros do bairro, tendo em vista que com as fortes chuvas, né, que volta e meia aparecem, né, caem, né, sobre a nossa cidade, a região da Vila Nova fortemente prejudicada, né, tendo em vista o estado que se encontram os seus bueiros, ou seja, as bocas de lobo do bairro, na sua totalidade praticamente, estão quase que todas comprometidas, né? E há alguns bairros que há problema de logística, né, de declive, de rebaixamento de rua, né? Martins Sontes mesmo, um trecho dela meio complicado, né? Rua Dom Edílio, na segunda quadra também, é um trecho que quando chove não tem como se transitar, os moradores não têm nem como sair de casa, e grande parte desses problemas, dessas dificuldades enfrentadas pelo município, é em razão do estado em que se encontram os bueiros do bairro, as bocas de lobo. Então, necessário que se realize uma força-tarefa, por isso que eu no requerimento peço para que se oficie o setor competente, para que seja se efetue uma força-tarefa dentro de todo o bairro da Vila Nova, vereador Doda, para que sejam limpados todos os bueiros, né, como uma forma de descongestionar, desafogar o escoamento de água, né, porque só assim nós evitaremos as enchentes, né, que afetam Vila Nova e que muitas vezes invadem as casas, danificam móveis, mobiliários e ocasiões que pessoas praticamente perderam tudo dentro de suas casas, tendo em vista o índice elevado da água, né, ao qual ele atinge quando ocorrem os fortes temporais. Então, é um requerimento simples, né, simplório, mas um requerimento que pode contribuir muito para melhorar as condições de vida da população daquele bairro, né? A gente sabe que a Vila Nova é um conglomerado habitacional, um dos maiores de Cubatão, né? Mora ali um grande contingente populacional, né? E que as ruas são acesso não só para os moradores do bairro, mas para muitos moradores que vêm de outros bairros, né, que têm parentes ali no bairro de Vila Nova, e também de pessoas que transitam no dia a dia, indo para os seus trabalhos, tendo em vista a quantidade de repartições públicas que nós temos no bairro de Vila Nova, né? Então, são obrigados a passar por essas ruas, são obrigados a transitar por essas avenidas, e quando das fortes chuvas ficam inviabilizados, não só no trânsito, como na sua locomoção também a pé, né? Como eu falei, muitos têm dificuldade até de sair de casa. É um requerimento que pode contribuir muito para melhorar a vida dos moradores daquele bairro. Se acontecer de não ser executado nessa administração, vereador Roxinho, eu torço para que aquele que lá estiver no futuro venha lembrar com carinho
da população desse bairro e viabilizar a execução desse requerimento. Oxalá que a gente possa ter um governo que realmente atenda os requerimentos dos vereadores, que respeite o legislativo e que execute, né, aquela propositura que venha fazer, cada uma das proposituras que venha fazer com que nós possamos melhorar as condições de vida do nosso povo. Obrigado, presidente. Era só. Continua em discussão, em votação. Em votação, com a palavra, vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, nobres vereadores, eu retorno aqui à tribuna da casa para poder falar um pouco, mais uma vez, falar da irresponsabilidade da ingerência administrativa que toma conta do nosso município. E eu aqui vou falar agora a respeito da ADESAF, vereador Doda, que até agora os trabalhadores estão sem receber ainda. Quando recebe um mês, fica 2 ou 3 em atraso. Então, acho que isso tem que acabar. Lamentavelmente, às vezes até duro, repetitivo, mas, presidente Aguinaldo, se a gente não der a voz para a população, infelizmente, não serve de nada um mandato. Porque, como eu falei, nós temos a prerrogativa, primeiro, a obrigação, porque o vereador não faz favor para ninguém, o vereador tem a obrigação de representar a população, de dar voz aos anseios e aos problemas. E também agradecer quando a gente tem que agradecer, quando as coisas andam bem. Mas, lamentavelmente, na cidade de Cubatão, a gente não tem o que agradecer e muito menos ao que aplaudir. E é isso. E eu vejo também, aqui eu venho falar, porque a gente acaba recebendo as mensagens ali, pelo WhatsApp, justamente, vereador Fábio, a questão dos grupos artísticos que ainda se encontram, vereador Doda, com salários atrasados. E mesmo assim, de maneira heróica, de maneira brilhante, dedicada aos ensaios, não param de ensaiar. Ficam horas ensaiando para fazer as belíssimas apresentações, presidente Aguinaldo, que todos de Cubatão têm o prazer de ver. Quando você vê a banda sinfônica, quando você vê a banda marcial, o corpo coreográfico, os projetos, todos ali se empenhando, vereador Doda, em fazer a coisa acontecer, mas muitos passando dificuldade. Porque que se promete uma ajuda de custo, quer seja um adote, e aí eu vou entrar em outros méritos, que são a questão dos atletas também. Muitos ali colocam o adote como uma ajuda de custo, e isso insere no seu orçamento, vereador Doda. Muitas vezes fazem até conta, mesmo com pouco que ganha, presidente Aguinaldo, mas ele coloca no orçamento. E quando chega no dia não recebe, e ninguém dá satisfação, e ai daquele, presidente e vereador Doda, e ai daquele integrante, membro dos grupos artísticos e do corpo coreográfico, que aqueles que reclamar são perseguidos, são colocados de fora, e não pode, então resta a nós, cada um de nós aqui, dar voz a essas pessoas, porque não tem mais para onde correr, tem que pagar, se deve, paga, porque é um dinheiro que já é específico para aquilo, mas eles têm o dom de mexer onde não deve, e ainda por cima aquele dinheiro que era específico, eles usam para outros fins, e depois desonra, e automaticamente aquele que recebe e deve, não consegue pagar e acaba ficando inadimplente. É uma vergonha, presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Fábio Moura, autor da propositura. Senhor presidente, senhores vereadores, quero agradecer aos vereadores que votaram pela aprovação do presente requerimento, mas eu não poderia deixar aqui de lamentar também e de falar, tendo em vista que tive no último sábado uma reunião em que estavam alguns profissionais na área de saúde, especificamente pessoas ligadas à Casa da Esperança. Felizmente, Casa da Esperança vive dias difíceis, né? Vive uma situação muito crítica, vereador Doda. Funcionários sem receber, né? Crianças, portadores de necessidades sem serem atendidos, né? Eu vim aqui nessa oportunidade manifestar a minha indignação e o meu repúdio, vereador Jair, porque eu ainda fiquei sabendo
que lá no Centro Multidisciplinar da Vila Nova, tinha 2 profissionais, vereador Rochinho, que atendiam crianças com necessidade especial. E, por questões políticas, por razões políticas, elas estão sendo obrigadas a praticamente serem removidas de lá. Né? Estão sendo transferidas porque a Secretaria de Ação Social, né, está ligada a um candidato, né, e se não apoiar o candidato, né, ligado à pessoa da Secretaria, vereador César, não pode trabalhar lá. Né? Ou seja, é lamentável que o respeito à dignidade humana, a uma necessidade, vereador Dinho, né, esteja sobreposto a uma questão política. Então eu venho aqui externar a minha indignação, venho lamentar, né, em primeiro lugar, as condições, a realidade e a situação em que colocaram a Casa da Esperança Leão de Moura de Cubatão. E em segundo, o posicionamento e a postura em que tratam essas profissionais do Centro Multidisciplinar, vereador Ricardo, colocando elas de lado, tá? Descartando elas por uma condição política ao qual elas não se sujeitaram, tá certo? Então, que esta casa possa se posicionar, vereador Ricardo Oliveira, duramente com relação a esse tipo de conduta. Ou sendo vereador da base, ou vereador de oposição, ou vereador de qualquer partido, qualquer bandeira. Nós estamos tratando de uma condição de dignidade humana, de respeito por pessoas que precisam de um atendimento, que necessitam, vereador Doda, tá certo? Desta atenção especial por parte da municipalidade. E por questões políticas, né, estão sendo remanejadas, descartadas, estão sendo impedidas de exercer o seu mister. É lamentável, presidente. Eu voto com louvor. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Ricardo Queixão. Gostaria que consultasse o plenário para que fosse diretamente para a ordem do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Ricardo Queixão. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme deliberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo número 833/2016, projeto de lei número 48/2016, autoria prefeita municipal. Esta presidência esclarece que a presente propositura foi pautada para a ordem do dia desta sessão em obediência ao disposto no parágrafo 1º do artigo 54 da Lei Orgânica do Município, eis que o prazo para sua apreciação expirou-se no dia 18 de setembro do corrente ano. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador César. Gostaria de justificar a ausência do vereador Ademário por motivos pessoais. Ausência justificada. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei conforme disposto do artigo 143 do Regimento Interno, ou seja, somente a emenda para a apreciação em segunda discussão. Acrescenta dispositivo ao artigo 2º da Lei nº 3.701, de 9 de março de 2015, que dispõe sobre a alteração do horário de funcionamento bancário no município de Cubatão e da outras providências. Em discussão, com a palavra, vereador Doda. Senhor presidente, senhores vereadores, já quero aqui antecipar meu voto favorável e eu não poderia deixar de fazer uso da palavra nesta oportunidade, até para registrar o que eu sempre tenho dito nos últimos 8 anos como vereador de oposição nesta casa, que as coisas aconteçam antes tarde do que nunca. Tive a oportunidade de acompanhar aqui, no vereador Ivan, hoje,
os excelentíssimos requerimentos, singelos, mas de vital importância para a nossa população, para a nossa comunidade, apresentado pelo nobre vereador Fábio Moura, ao qual eu quero cumprimentar e parabenizar. Dizer, Fábio, que o importante é o vereador ter a consciência que fez o seu papel. Eu tenho dito inúmeras vezes aqui para o vereador Ivan que não tenha nenhum tipo de sentimento em reapresentar tantas quantas vezes for necessário o requerimento, porque fica a sensação de dever cumprido. Eu não sou mais candidato a vereador, mas eu sempre valorizo o vereador quando ele luta a todo instante defendendo o seu mandato, até o último dia fazendo o seu papel. E o vereador Fábio, mesmo em épocas findando seu mandato, está aqui apresentando seu trabalho. Como nós, vereadores, também continuamos inscritos para apresentar nossos trabalhos, mesmo posterior à eleição, independente do resultado, porque o vereador tem que saber que ele é vereador até 31 de dezembro. Então, estarei fazendo o meu papel, estarei presente na sessão. Durante 3 mandatos, pode puxar na ficha aqui, mesmo doente eu tenho vindo para as sessões. Final do ano passado, fiz uma cirurgia das vistas e com 3 dias de operado estava aqui. Isso é respeito ao eleitor que confiou no meu mandato, que confiou na minha pessoa. E é assim que eu tenho feito. Por isso, Fábio, eu quero cumprimentá-lo por ter apresentado seus trabalhos, como Vossa Excelência bem frisou, independente de serem realizados ou não, mas está fazendo o seu trabalho, o seu papel. E é esse o trabalho do vereador. Está apresentando seus trabalhos, mesmo no final do mandato, melancólico, como a gente tem apresentado aqui, mas eu não poderia deixar de registrar esta fala tão importante, porque foram requerimentos e falas tão importantes nesta casa como hoje, a lembrança do servidor, o qual está sem plano de saúde, está sem o cartão servidor, cesta básica, realmente é de chorar. A questão das parcerias aí com a ALL e a prefeitura, que a gente não tem visto acontecer, e muito menos fiscalização, prejudicando nossa comunidade, a questão da urbanização da nossa comunidade, a saúde na UTI como se encontra. O Jair fez um desabafo, ao qual demonstrou toda a sua, não indignação, mas toda a sua luta durante esse período que nós acompanhamos aqui. E a gente fica triste, nobre vereador, porque não se sinta o único que está nessa condição. Saiba que os 11 estão nesta mesma condição, porque nenhum dos 11 foi atendido. O nobre vereador Queixão apresenta inúmeras vezes aqui algumas melhorias atendidas, o qual a gente parabeniza, mas é muito pouco perto de um recurso de mais de R$1 bilhão e tantas necessidades na nossa cidade. Então a gente chora por dentro, chora e muito, porque a gente anda na cidade e a gente vê uma cidade onde estamos perdendo vida no nosso hospital, nossa saúde, a gente vê a nossa educação, falta de merenda, nossas crianças sofrendo, e a gente vê a questão do desemprego na cidade, onde nenhuma parceria para apresentar uma frente de trabalho se busca. Então, é importante registrarmos. Mas eu não poderia deixar de falar sobre o projeto de lei, o qual é de minha autoria, quando trata-se do atendimento, do funcionamento do horário bancário, o qual agora está sendo apresentado este projeto de lei com sanções, só que eu não poderia deixar de registrar que já foi também aprovado nesta casa, projeto de lei de minha autoria também, onde apresenta sanções pesadas se os bancos não cumprirem banheiro para a nossa população, horário de 15 minutos de atendimento e bebedouros. Então, aquele projeto, eu acho que a administração poderia sancionar, cobrando as sanções que chegam até R$80 mil, longe do que está sendo apresentado neste, mas antes tarde do que nunca, antecipo meu voto. Continua em discussão, com a palavra vereador Ivan Hildebrando. Senhor presidente, nobres vereadores, já quero aqui antecipar o meu voto favorável, mas não poderia,
vereador Doda, deixar de fazer referência e menção ao seu projeto também, ao qual Vossa Excelência, no seu projeto, se preocupou com a questão do bem-estar nestas agências bancárias dos clientes. Porque nós sabemos que muitas vezes pode ser o correntista, aqueles que vão pagar as contas nos bancos, geralmente não tem o conforto que merece, né? Porque, e lamentavelmente, tem muitos problemas. E Vossa Excelência, quando ali, no seu projeto, falou da necessidade de ter um banheiro, né, exclusivo para clientes ali, e mais algumas benéficas e justas, né? Uma água gelada, um bebedouro, e as sanções também para aqueles que não cumprissem isso. A gente sabe também da questão do horário de tempo de permanência no banco, que muitas vezes se torna abusivo, mas Vossa Excelência trouxe no seu projeto. Mas eu queria aqui também fazer coro à fala do vereador Fábio Moura, quando mesmo aqui falou a respeito do centro multidisciplinar, na questão dos funcionários que ali trabalham. Porém, vereador Fábio, não só naquele local, são vários outros locais que prestam, onde tem prestadores de serviço, os colaboradores da prefeitura, a perseguição ela é latente e diária, viu? Então, eles ali, aqueles que não votam nos candidatos que eles querem, desde o majoritário aos candidatos a vereadores, eles são punidos. Eu recebi denúncia também nessa questão das conversas que foram feitas com os trabalhadores da Cursan, tentaram fazer isso também com o pessoal do hospital e demais, e o da Marvin também. A Marvin hoje ainda continua, vereador César, com os atrasos constantes. Nós estamos pedindo a Deus para que não ocorra mais, que a gente tem medo desse final de ano tenebroso aí, do que está por vir, mas nem aqueles que foram mandados embora por um corte aí que aí a excelentíssima senhora prefeita decidiu fazer, vereador Doda, fez o corte, colocou na faixa de quase 120 a 125 vigilantes na rua, e até agora uma boa parte, ou quase na totalidade, ainda continua sem receber o seu salário, esperando os repasses aí. O sindicato da categoria já está avisado, acho que dentro de alguns dias aí irão fazer um encontro para tratar desse assunto, até pela questão das homologações, porque tem gente que já está há 3 meses, vereador César, sem receber um centavo. E aí não consegue, porque ainda precisa da baixa na carteira, não consegue, nem ata, nem desata, às vezes perde outras oportunidades aí, por irresponsabilidade, né? Tanto da prefeitura, também da empresa. Precisa entrar num consenso para saber, porque quem não pode pagar o preço, vereador Fábio, são os trabalhadores, que não tem nada a ver. E uma prefeitura que manda reduzir contrato e, ao mesmo tempo, a gente tem notícia de que todos os dias ficham pessoas. É um pouco meio desencontradas as ideias, mas a gente sabe que nesse período eleitoral, eu tenho falado, vereador Fábio, que é o período dos milagres, né? Onde todo mundo quer fazer aquilo para poder angariar o voto. E como Vossa Excelência mesmo falou, a perseguição é descarada, vereador. Eu tenho amigos, e eu digo não só nas terceirizadas, viu, presidente Aguinaldo? Eu digo servidores públicos mesmo de carreira. Ainda assim, vereador César, são perseguidos por escolherem votar em alguém que não seja do encaminhamento do atual governo. E é lamentável um negócio desse, porque isso fere diretamente a democracia, a livre escolha. Porque todo cidadão de bem, todo eleitor, ele tem o direito de escolher quem ele quer votar. Não é ser obrigado a votar, não é ter o voto de cabresto, vereador Doda. E, lamentavelmente, na prefeitura está acontecendo isso. Aqueles que não rezam a cartilha, infelizmente, acabam sendo prejudicados, como Vossa Excelência aqui pontuou. Tira um profissional que estava rendendo, mas que infelizmente não está de acordo, então não vota no candidato da responsável, então, olha, sai você, vai procurar outro canto que a gente vai colocar um apadrinhado nosso. Esta é a palavra. E isso é muito grave. Fica de alerta para todos, não se curvem a esse tipo de situação. Continua em discussão. Em votação.
Com a palavra, vereador Ivan Dobrando. Presidente, encerro minha fala agora, aproveitando o ensejo aqui. Estamos a 5 dias do período eleitoral, do dia da eleição, no dia 2 de outubro. E eu queria aqui desejar uma boa sorte para todos os meus companheiros que aqui estão, aqueles que estão almejando a cadeira maior aí, que é a prefeitura. Eu quero desejar boa sorte a quem seja o vitorioso no dia da eleição. Eu já faço um pedido especial, que olhe a cidade de maneira diferente do que eles aí estão fazendo. Que entre naquela cadeira sabendo do grande problema que irão enfrentar, porque não é aqui mistério para ninguém que lá está um grande problema, mas que entre com o espírito empreendedor, aquele espírito de guerra, de tentar mudar as coisas para melhor. Eu entendo que quem sentar naquela cadeira terá que cortar muitas vezes na carne, para que a cidade consiga ser novamente levantada e colocada no eixo. Aos meus companheiros de legislativo aqui que estão buscando a reeleição, eu desejo de coração também a volta de todos. Até porque eu tenho falado que o nosso mandato foi pautado de muito trabalho e pouco atendimento, mas nós trabalhamos. Nós trabalhamos. Então hoje eu me sinto preparado, eu me sinto e tenho essa certeza de que eu mereço voltar para esta casa da mesma maneira que os meus pares também têm. E eu desejo de coração, e Deus é testemunha do que eu estou falando, que Deus abençoe a caminhada de vocês que aqui estão, almejando uma reeleição, e quero desejar boa sorte a todos os que estão concorrendo também. São mais de 200 candidatos. Mas que eles entrem nesta casa, eles entrem com uma visão também, de colaborar com o prefeito, mas colaborar de maneira correta, presidente e vereador Doda. Na verdade, amar Cubatão também. Não se preocupar com com o próprio umbigo, mas sim se preocupar com o coletivo. Porque quem sentará naquela cadeira precisará de fiscalizadores aqui que amem a cidade. Que antes de olhar para o olhar para o si próprio, ele vai ter que olhar para as condições da cidade. E o legislador que estiver com a caneta maior vai precisar desse apoio total e irrestrito da nova Câmara. Então eu desejo boa sorte para aqueles que entrem. Eu peço que Deus ilumine a mente, que Deus limpe o coração e que eles entram aqui com sede realmente de trabalhar em favor da cidade, não em benefício próprio. Eu deixo aqui o meu respeito a todos. Eu aqui agradeço de coração a oportunidade aqui que estou tendo agora e de coração que Deus abençoe a nossa caminhada e rumo à vitória no dia 2 de outubro. Continua em votação. Com a palavra, vereador Fábio Rochinho. Senhor presidente, nobres vereadores, tomo a liberdade de usar aqui a tribuna para ir na linha que o vereador Ivan aqui acaba de falar, é desejar muita sorte a nós todos aqui que buscamos a reeleição, uma candidatura, um mandato tão conturbado como esse foi desde o dia 1º de janeiro de 2013, as lutas do Jair Ferreira Lucas, que brigou muito pela Vila Esperança, sabe a admiração que eu tenho por Vossa Excelência, pela sua humildade, lealdade, que muito não foi respeitado, mas sempre leal, Jair. Então, fica aqui o meu singelo mesmo apoio a todos nós que estamos aí na busca da reeleição. Desejo sorte de coração para todos e aos candidatos à cadeira majoritária, fica aqui também o meu voto para vocês, toda a sorte do mundo, vereador Doda, vereador Adeildo, embora estejamos de lados opostos, simplesmente na candidatura, mas o intuito é sempre o mesmo, de uma cidade melhor. Então, o que o vereador Ivan coloca aqui é as minhas palavras também, que vocês tenham sabedoria, assim que qualquer um dos 4 que estão aqui dentro, e o meu candidato não está mais aqui no plenário, mas continua na sua corrida, que todos tenham sabedoria, quem quer que ganhe, coloque a cidade de Cubatão em primeiro lugar. Se os 7 que aqui concorrem estar aqui de volta a partir do dia 1º de janeiro de 2017, por mim eu já digo que a gente estará junto
para mudar essa história dessa cidade, que não dá, vereador César, em pleno século XXI, ter uma cidade que regride a cada dia, a cada ano, a cada minuto que passa. Um mandato que tivemos aqui, o vereador Ivan, por muitas vezes aqui, ácido nas críticas, mas com razão, com toda razão, vereador Ivan. A gente sabe do seu trabalho, da sua luta no seu território ali, na Água Fria, por mais que brigou para que se permanecesse ali, o pessoal não teve reconhecimento. Então é difícil hoje falarmos de política, somos taxados como peças ruins, que não fazemos nada, que não prestamos para nada. Isso magoa, chateia, cada dia que tem que se acordar e buscar cada vez mais essa mudança. Então fica aqui o meu pedido e também a pedido para os concorrentes ao cargo majoritário, mas aos meus companheiros de plenário aqui, toda sorte para vocês, como para mim também, que buscamos a reeleição e sabemos a dificuldade, mas temos aí dias melhores que virão, eu tenho fé e que isso acontecerá a partir de 1º de janeiro de 2017. É só, senhor presidente. Continua em votação. Com a palavra, vereador Fábio Moura. Em seguida, vereador Jair Ferreira Lucas. Senhor presidente e senhores vereadores, quero desde já declarar o meu voto, presente projeto de lei. Destacar, presidente, aqui também, e, na realidade, agradecer a aprovação dos requerimentos apresentados por mim nesta tarde. Dizer a cada vereador que, independente das divergências ideológicas, partidárias, das divergências de ordem governamentais, ou seja, vereador sendo da base, o vereador sendo da oposição. O importante é que esta Câmara sempre respeitou, sempre nos respeitamos, a atuação de cada vereador. Então, eu quero aqui externar o meu agradecimento, por ter feito parte desta casa até aqui, independente do julgamento do povo no dia 2 de outubro. Eu um dia cheguei aqui, como diz o vereador Doda, como um garoto sonhador, eu e o vereador Ivan, e me deparei com uma realidade totalmente diferente. Então, por isso que nas proposituras dessa tarde, os requerimentos apresentados, eu fiz questão de externar tudo que eu sentia com relação ao que poderia acontecer com os trabalhos apresentados, mas sempre confiando, sempre confiante e acreditando num futuro melhor, acreditando que ainda há uma esperança para a cidade de Cubatão. E é com base nessa esperança que eu quero desejar boa sorte, vereador Jair, para cada um de vocês, como falou o vereador Roxinho, o vereador Ivan, que me antecedeu, vereador Ricardo, vereador Aguinaldo, vereador César, sejam felizes no desfecho do processo eleitoral. Humildemente falando, eu também serei experimentado nas urnas, mas eu confesso que saio daqui hoje de cabeça erguida e honrado, porque eu tenho a consciência tranquila, de que eu cumpri a minha obrigação, eu exerci o meu mister, independente da minha condição, ao lado que eu estive, tudo que eu fiz foi para ajudar essa cidade, tudo que eu fiz foi visando o melhor para Cubatão, que é a cidade em que eu nasci, a cidade que eu me orgulho, de ter nascido, e a cidade que me trouxe um dia a estar aqui nesta casa, a chegar até aqui com o reconhecimento de um povo. Agora, vocês prefeituráveis, pena que eles estão todos aqui, eu quero desejar também todo sucesso, Doda, você, Adeildo, o candidato do governo, o meu candidato, quero desejar toda a boa sorte do mundo, toda a felicidade no processo eleitoral. E que coloque Cubatão como a sua maior bandeira, porque no dia 2 de outubro tem que prevalecer a união por uma cidade melhor, por um povo mais feliz. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Continua em votação com a palavra vereador Jair Ferreira Lucas. Senhor presidente, senhores vereadores,
quero aqui antecipar o meu voto favorável. Também quero aqui agradecer os meus companheiros que se encontrou comigo aqui nesses 3 anos e 8 meses que estamos aqui. Dizer que vocês, todos vocês, 10 vereadores, comigo 11, que vocês foram muito importantes para mim, e dizer para vocês que foi uma felicidade muito grande estar com vocês e saber que vocês me respeitou tanto nessa casa, e eu também tive a felicidade de respeitar vocês. Dizer para vocês que nós estamos aqui para que domingo os moradores da nossa cidade, dos nossos eleitores, possam avaliar se nós devemos e merecemos voltar a essa casa. Se assim eles entenderem que nós merecemos essa oportunidade, que assim nós iremos aceitar, iremos procurar fazer o melhor para a vida deles. Nós não conseguimos, nem eu, nem nós, não conseguimos atender eles ao ponto que eles queriam, porque todos sabem as dificuldades que encontramos. Mas quero deixar claro para todos da nossa cidade, que todos os vereadores que participou desse mandato, teve muita vontade, muito sonho, muito desejo, muito interesse, mas infelizmente não conseguiu realizar os seus desejos. Mas tenho certeza, se os eleitores dessa cidade confiarem novamente, tanto em mim, em meus colegas, tenho certeza que eles irão fazer um segundo mandato com muito mais perfeição e com muito mais vontade e com muito mais interesse, e poder realmente representar para eles o que é que nós viemos aqui fazer. Dizer também para os senhores candidato a prefeito, que se encontra 5 colegas também, que todos são meus colegas, meus amigos, ao qual eu respeito muito, que aquele que for eleito, que ele venha para aquele executivo e passe a entender que o vereador depende dele e ele depende do vereador. Que sem o vereador, o prefeito não consegue realizar o desejo dessa cidade. E que ele possa realmente ouvir o vereador, respeitar o vereador, entender que o vereador é a voz do povo e que o vereador é que representa o povo junto ao executivo. E que esse prefeito venha com espírito de honestidade, responsabilidade, que possa governar essa cidade com muito carinho, com muito respeito. Como disse um vereador aqui anterior, que aquele que for governar essa cidade vai encontrar uma dificuldade muito grande, mas ele encontrará uma facilidade também muito grande, que é uma cidade que tem recurso e vai ajudar ele a governar com esse recurso que tem. É só ele saber administrar, cortar os gastos, fazer economia, que ele vai governar. E todos os vereadores que a população procurar eleger para esse mandato, que procurar homens e mulheres de caráter honesto, de responsabilidade. Que se os vereadores também não for honesto, aqui nessa casa, o prefeito também não conseguirá governar. Então, que Deus ilumine a todos nesse domingo e que o povo escolha aqueles que eles acharem melhores, e assim seja a vontade de Deus e do povo. Continua em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Está, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei. Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Que Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Olá, encerramos aqui a transmissão da 35ª sessão ordinária do ano de 2016, onde os vereadores aprovaram em segunda discussão um projeto de lei
48 de 2016, de autoria da prefeita municipal, que dispõe sobre a alteração do horário de funcionamento bancário do município de Cubatão. Obrigado pela audiência, fique conosco. Até breve.